Realmente, não tem nada mais adequado do que gravar um vídeo sobre esse filme num domingo. Conclave, do Edward Berger. Eu assisti esse filme no Festival do Rio há alguns meses já, e é sobre esse filme que a gente vai falar aqui hoje. Eu sei que muita gente pode olhar pro pôster de Conclave, pra sinopse do filme, e supor que deve ser um filme chato sobre um monte de véi tendo os papinhos chatos. Mas não se enganem, a partir da trama que ele tá contando e pela maneira com que a narrativa se desenvolve, Conclave é simplesmente um dos melhores thrillers políticos do ano. É um filme que, depois de armadas todas as peças no início, ele vai sorrateiramente conquistando o espectador através das intrigas políticas, por assim dizer, que rolam entre aqueles cardeais ali, e das contradições super intrigantes de personagens que, supostamente, deveriam ser os bastiões da moralidade. Então, quando você menos está esperando, você já foi envolvido completamente pelas pequenas e grandes tensões construídas pelo diretor suíço Edward Berger. E isso é uma coisa que eu confesso que me surpreendeu, porque o filme anterior do Edward Berger foi a refilmagem do Nada de Novo no Front, que saiu tem uns 2 anos e que foi um filme que ganhou um monte de prêmio, mas que foi um filme que eu, pessoalmente, não gostei tanto por N motivos. Aqui, no Conclave, eu já acho que ele consegue lidar bem melhor com os elementos que vêm do roteiro e criar uma atmosfera geral bem mais consistente. Bom, mas antes de a gente entrar no filme em si, não se esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá. O roteiro do filme foi escrito pelo Peter Straughan, adaptando um livro que, por sua vez, foi escrito pelo Robert Harris. E ele leva a gente pro Estado do Vaticano depois que o Papa, fictício obviamente, morre de uma forma misteriosa. A partir daí, começa todo o processo do conclave, que é a votação entre os cardeais na Capela Sistina para eleger qual deles ali vai ser o novo Papa. No meio disso tudo, a gente vê uns cardeais com uma visão mais conservadora, querendo vencer a eleição, outros com uma visão mais progressista, querendo ganhar para renovar os ares da Igreja Católica. Dentro disso, a gente passa a acompanhar um cardeal britânico e liberal chamado Thomas Lawrence, vivido pelo Ralph Fiennes, que é o cardeal encarregado de conduzir todo o processo do conclave. Algumas pessoas acham que ele devia ser o novo Papa, mas ele claramente não quer. E ele é notavelmente mais próximo do cardeal liberal e norte-americano Aldo Bellini, interpretado pelo Stanley Tucci. No entanto, tudo muda depois que ele, o Lawrence, descobre alguns segredos, conspirações e sujeiras gravíssimas que estavam rolando por trás das paredes. Isso vai levar ele a ter que interferir e jogar nos bastidores daquela eleição. O que a gente tem ali é um grande jogo de conflitos de interesses de homens que, pelo cargo que eles exercem, não deveriam ter interesse nenhum. Afinal, eles teoricamente deviam representar o ápice da moralidade, ou do moralismo, caso vocês prefiram. Por exemplo, se a princípio a gente admira muito o fato do protagonista reconhecer que ele não tem condição de assumir o cargo e buscar o apoio a um outro cardeal, em vez de ser engolido por uma sede de poder, na prática, ele mesmo é levado o tempo todo a adotar umas táticas meio ardilosas para conseguir o que ele quer. Mesmo que o objetivo seja proteger a igreja para que ela não seja levada para o caminho da perdição. Para proteger a idoneidade e a integridade da igreja, às vezes ele é obrigado a passar por cima do próprio código ético. O fim que o cardeal Lawrence quer pode até ser nobre, mas o meio que ele vai adotar nem sempre é tão nobre assim. Então, muitas vezes, a maneira com que o Lawrence confronta um colega pode ser feita de uma forma menos por ética ou lealdade a Deus e mais para tirar o amiguinho da jogada mesmo. São esses dilemas internos, essas contradições dos personagens que tornam eles, e a narrativa como um todo, tão fascinantes. Nisso entra a atuação do Ralph Fiennes, que faz o cardeal Lawrence, e que é uma atuação simplesmente cirúrgica ao alcançar um equilíbrio que é dificílimo, que é mostrar como o personagem sente o peso das escolhas que ele tá tomando, mas ao mesmo tempo também tem uma convicção total ao tomar essas mesmas escolhas. Ele ao mesmo tempo parece se sentir culpado, mas ao mesmo tempo não. A postura que o Ralph Fiennes adota é uma postura meio arqueada, recolhida. A expressão dele tá sempre uma expressão de consternação constante, como se ele sempre sentisse que muita coisa tá errada ali. O modo como ele diz as falas dele, respirando pesado, a gente sempre sente o peso do fardo dele no modo como ele respira, no modo como ele fala, sempre pesaroso. Só que, ao mesmo tempo, quando é pra ele tomar as atitudes dele, ele toma com convicção total. Então, esse contraponto do pesar versus convicção, por si só, já torna o personagem bastante complexo. De novo, são essas contradições que tornam a trama e o protagonista tão fascinantes. Não é uma performance de muitos excessos, é uma performance de movimentos contidos, mas que sempre expressam um turbilhão de sentimentos. Enquanto isso, o Stanley Tucci é outro que é
excelente nessa forma de sintetizar a desolação diante do que tá rolando naquela igreja. A preocupação pelo andamento do conclave e um sentimento claro de que algo ameaçador tá por vir ali. E essas dores internas do personagem por ter que disputar o cargo, mesmo naquele contexto, enfim. E tem também a Isabella Rossellini no filme, numa participação que é um pouco mais discreta, mas que acaba sendo importante pra ajudar a mover a trama. E ela faz muito bem o que é dado pra ela fazer, sim. E o último nome que se destaca muito em Conclave, obviamente, é o do Edward Berger, que nesse filme aqui, ele sabe se utilizar muito bem dos espaços pra compor uma atmosfera claustrofóbica. O filme todo, praticamente, se passa entre as paredes do Vaticano. No máximo a gente vai pro jardim, mas não muito mais do que isso. E essa claustrofobia, ela ajuda a ressaltar ainda mais a tensão daquele jogo político, cheio de intrigas e conspirações, que tá rolando ali. Ele, junto com a fotografia do Stefan Fontaine, eles compõem uma ambientação sempre fria, sombria, que reforça o sentimento de que aqueles personagens ali estão sendo sufocados pelos entornos. Volta e meia, a gente vê uns planos gerais, ou planos conjunto, dos personagens no meio daqueles salões enormes. E a pequenez deles diante do que tá ao redor faz parecer que eles estão sendo comprimidos por aqueles espaços. Ao mesmo tempo, quando é pra explorar os sentimentos mais internos deles, de culpa, pesar ou medo, quando eles estão sozinhos num quarto, por exemplo, os planos de detalhe criam essa sensação de que a câmera tá meio que invadindo os personagens. E além disso, o Edward Berger, ele consegue manter um ritmo constante pra narrativa, mesmo que ela seja toda dominada, basicamente, por diálogos. E é justamente por isso que o único momento do filme em que eu torci um pouco o nariz foi numa cena que acontece uma explosão. Eu não vou falar exatamente o que é pra não dar spoiler, mas eu só vou dizer que foi o único momento do filme que me tirou um pouco, porque parece que a direção e o roteiro, eles querem injetar bruscamente uma adrenalina pra movimentar um pouco as coisas, sem perceber que o falatório que tava vindo antes não tava chato, não tava estafante, muito pelo contrário. Então, essa explosão aí, ela me pareceu meio encaixada à força nesse sentido. Mas, de qualquer forma, Conclave é um filme que me conquistou muito. Inclusive, eu acho que ele consegue lidar muito bem com temas gerais a partir de um microcosmos, de uma forma que o Edward Berger, ele não conseguiu lá no Nada de Novo no Front. Ele levanta questionamentos sobre se a igreja deveria se manter apegada a tradições e visões já antiquadas, ou se ela deveria abrir portas para um avanço a fim de se revitalizar e modernizar. Ele estabelece bem esse contraste entre a tendência conservadora de uns cardeais e a verve progressista de outros. Não vou dizer que de uma forma super profunda, mas consistente e intrigante o bastante para ajudar a engrenar a tensão geral da história com um tempero a mais desses bons questionamentos que ele levanta. E nada, repito, nada poderia me preparar para o final desse filme, que ele amarra todas essas discussões de uma forma muito sólida e com uma perspicácia que... uau, eu definitivamente não vi chegando. Enfim, Conclave é realmente um grande filme. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Conclave, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e é isso, um grande abraço e até a próxima.